Está. Doutora Sara Augusto Matos. Olá, boa tarde, Sr. Deputado. Não sei se me conseguem ver e Já ouvir. estamos a ouvir e a ver. Ótimo. Está-nos a ouvir bem? Sim, Muito perfeitamente. obrigado. Doutora, a doutora foi proposta para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, que irá ser votado, a equipa que será votada em quinta-feira pela Assembleia da República, pelos seus deputados, e nesse sentido temos esta audição. Em sala temos 3 grupos parlamentares, o PSD, na minha pessoa, Jorge Mendes, sou o deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e sou o deputado Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Outros grupos parlamentares terão online, mas até agora não intervieram nestas audições. A sua doutora tem 5 minutos para fazer a apresentação, para qualquer contributo que queira dar no âmbito da sua experiência profissional, académica ou das funções que irá desempenhar. Seguidamente, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para questionar ou pedir esclarecimentos, também o que entendam, e depois, no final, teremos a audição concluída. Portanto, doutora, quando entender que quer começar, esteja à vontade. Faz favor. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Gostaria de começar por saudar todos os presentes e, sem delongas, num dia em que, entre plenário e outras audições, antecipo que já vá longo, procurar responder ao que me foi solicitado no quadro desta audição, fazendo aqui um breve discurso sobre o meu perfil e o meu percurso académico e profissional e o que poderei trazer, afinal, para o exercício de funções nesta Comissão Independente. Portanto, sou licenciada pela Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde obtive igualmente também o grau de mestre na área de Direito Administrativo e, em particular, da contratação pública. E elaborei, a esse respeito, uma dissertação no âmbito do regime substantivo dos contratos administrativos. Tenho dedicado, desde então, ao direito dos contratos públicos numa dupla vertente que gostaria aqui de salientar, se me for permitido. Por um lado, uma vertente, uma dimensão focada para a academia, portanto, académica, que passa pela docência na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como assistente convidada do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas desde 2013. Aí tenho tido a oportunidade, diria até inclusivamente a felicidade de lecionar a cadeira de Direito dos Contratos Públicos, para além de outras na área do Direito Público. A par da docência, colaboro como investigadora associada junto do Centro de Investigação de Direito Público e tenho participado também como oradora em conferências e colóquios sobre estes temas e ainda como docente em cursos pós-graduados e formações avançadas junto de entidades adjudicantes. Tenho, portanto, centrado a minha investigação especificamente nestas matérias, o que se vem materializando na publicação de diversos artigos científicos na área de Direito Administrativo, mais uma vez, também da contratação pública em obras e revistas da especialidade. Ora, há pouco dizia que falava aqui uma dupla vertente. Portanto, para além desta vertente académica, destacaria ainda uma segunda vertente ligada desta feita à atividade, outra atividade profissional que tenho acumulado. Refiro-me aqui às funções que venho desempenhando como jurista no Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, numa dimensão que poderia designar de, enfim, à falta de melhor expressão, direito da contratação pública em ação. Portanto, estando familiarizada com as questões com que entidades adjudicantes se confrontam na sua atividade contratual, portanto, no seu cotidiano. Esta atividade contratual é particularmente expressiva face às funções que são cometidas a um Banco Central, convocando, aliás, uma dimensão supranacional no quadro do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Desta forma, e até, enfim, se pode dizer, por dever de ofício, tenho acompanhado de perto as reformas e alterações legislativas que o Código dos Contratos Públicos já vem conhecendo, bem como reflexões doutrinárias e jurisprudenciais a nível nacional e europeu, aqui de direito comparado.
Concluindo, diria o seguinte, ainda, uma mais-valia que posso trazer ao exercício de funções nesta comissão independente é, a meu ver, de aliar um contínuo investimento no estudo e reflexão em torno destas matérias com o conhecimento de causa, portanto, no terreno, da aplicação do regime da contratação pública. O que, a meu ver, será relevante, tendo em vista a missão legalmente cometida à Comissão Independente a constituir, de garantir uma rigorosa aplicação do regime que aprovou as medidas especiais da contratação pública por parte de entidades adjudicantes e operadores económicos. Isto tendo presente que se trata, enfim, ademais de um regime inovador, com um impacto direto no recorte dos termos da concorrência de mercado, que um regime que conta ainda com um âmbito de aplicação, a meu ver, vastíssimo, e de contornos também eles, enfim, fluidos, e que representa, em todo o caso, um desvio face ao regime geral do Código dos Contratos Públicos, que, enfim, mal ou bem, já é conhecido das entidades adjudicantes e dos operadores económicos. Pela minha parte, ficaria por aqui, nesta breve, enfim, introdução, colocando naturalmente à disposição dos senhores deputados para as questões que entendam relevantes. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e contributos para esclarecer o currículo que nos enviou. Eu, de seguida, passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a Sra. Doutora Sara Augusto de Matos e fazer votos que as funções que exercerá na Comissão Independente venham no sentido daquilo que são os objetivos para o qual foi criada e que corra tudo de acordo com o expectável. Eu tinha algumas perguntas para fazer, além de alguns comentários. Esta audição é uma espécie de corolário de uma alteração que foi sendo desenhada já há algum tempo, esta parte, por parte do Parlamento, com origem naturalmente no Governo, mas depois com debate no Parlamento e com a intervenção dos partidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde a primeira hora, mesmo antes da crise pandémica que nos afeta, lançou a ideia da necessidade de uma alteração do regime de contratação pública. Essa ideia está baseada em factos que julgo que a Sra. Doutora compreende, que têm a ver com a dificuldade de execução do investimento público. Naturalmente nós temos consciência que não é apenas uma causa legislativa, de alteração legislativa, mas percebemos que era importante fazer algo para acelerar o investimento público. Ora, essa necessidade ficou bastante mais óbvia com a pandemia e, sobretudo, com a existência de um instrumento financeiro que irá disponibilizar muitos meios financeiros nos próximos anos e que necessitam de uma execução rápida, mas sobretudo uma execução com grande sentido de responsabilidade e com o máximo de transparência e escrutínio. Aliás, esta tem sido uma controvérsia na sociedade portuguesa e tem havido muito debate em torno disto. E, portanto, temos consciência que temos que usar bem o dinheiro, temos que usar com transparência e com escrutínio. Portanto, nessa perspectiva, gostava de deixar algumas perguntas, algumas que já fiz aos seus colegas desta comissão. Uma delas tem a ver com a ideia que está instalada na sociedade portuguesa e que tem sido muito divulgada pela opinião pública sobre o passado, mais ou menos. Não estou a falar do futuro, estou a falar do passado, de que a utilização dos meios, eu não falo da contratação pública de per si, mas a utilização dos meios dos fundos europeus, em particular, no fundo gozam de uma falta de transparência e são, enfim, e colocam Portugal na linha da frente dos países menos cumpridores no que diz respeito a esta matéria. Gostaria de ter a sua opinião sobre isto. Outra questão tem a ver com uma pergunta que também já fiz a um dos seus colegas e que gostaria de voltar a precisar, que tem a ver com a preocupação que também existe no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que, por um lado, há uma necessidade, naturalmente, de agilizar e de fazer
mais de diminuir a burocracia no sentido de garantir que os meios usados são usados de forma célere e bem usada, mas a pergunta é se não pode haver aqui um excesso de fiscalização, um excesso de entidades e um excesso de intrusão, digamos assim, e uso isto com aspas, por exemplo, nas instituições e nas empresas que possam eventualmente colocar em causa o objetivo da própria alteração legislativa, que era agilizar e tornar isto tudo mais rápido e podermos, de alguma forma, usar o dinheiro o mais rápido possível. Finalmente, uma última pergunta que tem a ver com a sua opinião sobre a forma como esta Comissão Independente pode, de facto, garantir mais transparência e mais escrutínio e como é que se pode articular com todas as entidades que hoje já temos disponíveis para este processo de fiscalização. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, muito obrigado pela sua intervenção. Sra. Doutora, agora tem 3 minutos para responder ou esclarecer o que entenda. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Abordando o primeiro aspecto que referiu, a necessidade da alteração do regime da contratação pública vertido na Lei nº 30/2021. Ora, este é um regime aprovado no contexto do lançamento de vários programas de injeções extraordinárias de liquidez na sequência da queda acentuada da atividade económica mundial, e em que a zona euro não é exceção, e que reflete, e que foi exponenciado com o impacto duro e conhecido de todos da pandemia que atravessamos. Portanto, a pertinência da alteração deste regime, a meu ver, é clara e, aliás, Portugal não está isolado nesta aprovação de medidas de aceleração, de simplificação, procedimentos de contratação pública, tendo em vista precisamente o tal relançamento da atividade económica e uma crescente coesão nacional e social, tendo, por exemplo, outros ordenamentos que nos são próximos, como França e Itália, adotado medidas em tudo semelhantes, até com contornos que qualificaria, inclusive, como até mais audazes que os nossos. Em todo o caso, em relação às questões que colocou e à utilização de fundos europeus, parece-me, inteiramente pertinente essa apreensão quanto ao sentimento na comunidade relativamente a esta, à utilização destes fundos. Não partilho de uma visão tão pessimista e, neste específico âmbito, e nas funções a desempenhar enquanto membro desta comissão independente, eu destacaria aqui a necessidade de se investir em mecanismos de reforço da transparência e, claro está, na fiscalização da legalidade procedimental em torno dos procedimentos pré-contratuais relativos precisamente à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. O legislador aqui foi particularmente feliz ao exigir o efetivo financiamento dos tais projetos pelos fundos europeus. Portanto, algo que, a meu ver, faria sentido esta comissão ter um papel particularmente vigilante é quanto à questão do preenchimento dos pressupostos de recurso a estas medidas especiais de contratação pública e, portanto, garantir que, por hipótese, uma entidade que entenda diligenciar no sentido do lançamento de um procedimento simplificado ao abrigo deste diploma, o faz preenchendo os requisitos e pressupostos legais para o efeito, efetivo financiamento ou cofinanciamento. Portanto, não basta uma mera candidatura ou expectativa de obtenção desses fundos, sob pena de cairmos aqui numa ilegalidade procedimental que contaminaria o contrato a celebrar. Ora, para além disto, e pensando aqui ainda no aumento da transparência, destacaria a criação de um portal online de transparência do processo de execução, precisamente dos fundos europeus, e em que, nos termos da Lei 30/2021,
os contratos a celebrar e que sejam precedidos por estes procedimentos pré-contratuais, relativos aqui à utilização de fundos europeus, peço desculpa, portanto, estes contratos a celebrar serão também publicitados no tal portal de transparência. Portanto, é mais um mecanismo para reforçar as preocupações que transmitiu aqui nesta sede. Ora, Doutora, podia solicitar que concluísse. Claro, finalmente, só, enfim, para concluir, quanto à questão do excesso de fiscalização, e porque me parece aqui uma questão central neste contexto, eu diria que o modo como perspectiva a missão desta Comissão é de garantir a rigorosa aplicação das medidas especiais de contratação pública, de implementação de instrumentos que assegurem uma boa gestão pública, e aqui reforçaria a vocação e a missão de acompanhamento e de fiscalização legalmente cometida à Comissão Independente. Daqui uma vocação pedagógica também, a meu ver, faz todo o sentido em prestar à missão a desenvolver por esta Comissão, e com isto uma aposta numa cultura de prevenção de riscos, não só de fenómenos corruptivos. Doutora, ia solicitar que concluísse, faz favor. Claro, peço desculpa. Depois terá a oportunidade nas outras intervenções. Exatamente, pronto. Esta questão é tão central que é possível que seja inclusivamente retomada, portanto eu ficaria por aqui agradecendo a tolerância como foi dispensada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Sara Matos. Vamos fazer aqui uma pequena alteração da mesa. Eu passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado. Doutora Sara Matos, do seu currículo que já nos expôs, eu relevo a sua formação e experiência académica, sendo desde 2013 assistente convidada na área do Direito Administrativo e Contratos Públicos, mas também a sua experiência profissional como advogada e consultora de Direito Público, ultimamente no Banco de Portugal, também para além de investigadora e obra publicada. Como a sua doutora deve ter conhecimento, pelo que já nos expôs, o PSD, em relação à atual Lei 30, teve uma intervenção muito ativa. A partir do momento em que o Governo apresentou um projeto de lei nesta Assembleia, procuramos, sempre possível, dar o nosso contributo para que as propostas a incluir nesta alteração legislativa visassem a simplificação de procedimentos administrativos, menos burocracia, mas, sobretudo, nunca descurando o reforço da fiscalização e transparência, que são cada vez mais exigidas pelo cidadão, mas também pelas entidades fiscalizadoras. Por isso, propusemos a criação de uma comissão independente do Governo, enquanto entidade autónoma, mas também na sua Constituição, com a maioria dos membros, 3 em 5, a serem eleitos pela Assembleia da República. Da sua experiência académica e profissional, a sua doutora refere que tem em publicação, está no PREL, as atas da conferência relativa à revisão do Código dos Contratos Públicos de 2021. E, com uma intervenção sua, designada alterações nas regras pós-adjudicatárias na sequência da Lei 30/2021. Doutora, na sua opinião, as alterações introduzidas reforçam a transparência e contribuem para a mitigação do contencioso administrativo? É a primeira questão que lhe queria colocar. A segunda questão, tendo em conta a sua experiência académica e profissional, essa sua doutora ficou surpreendida pelo facto da Assembleia da República ter proposto e criado esta comissão, e se considera que é uma peça que faltava ou que é fundamental para reforçar a transparência e a credibilidade da contratação pública em Portugal. É isso que me apraz questionar neste momento e, portanto, tem a palavra para os 3 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação às questões que tive a amabilidade de me dirigir, diria que em relação a essa intervenção recente num colóquio organizado pela Faculdade de Direito sobre a revisão de 2021, eu debrucei-me sobre as figuras da caução, da habilitação enfim, do processo de outorga do contrato e das novidades a respeito da revisão do Código dos Contratos Públicos introduzidas a pretexto das medidas especiais da contratação pública. Em
relação aos institutos da caução e da habilitação, deixei aí, enfim, algumas críticas, talvez, de forma ainda construtiva, quanto à possibilidade, por exemplo, de dispensa da caução para valores mais elevados do que os até então admitidos pelo legislador, sendo certo que esta medida é uma medida ainda assim justificada e ancorada na necessidade dizia, de relançar a economia e tendo em conta aqui, enfim, fragilidades em torno da solvabilidade dos operadores económicos e em que o esforço exigido para a prestação de uma caução pode ser, de facto, desencorajador da apresentação e da abertura aqui, a apresentação ao concurso e a abertura à concorrência. Por outro lado, outro aspecto também a destacar dessa revisão prende-se com a circunstância de agora ser exigido, não em sede de medidas especiais, mas em sede do regime geral do Código dos Contratos Públicos, que os operadores económicos apresentem planos de prevenção da corrupção enquanto instrumentos e documentos de habilitação. Ora, quanto a estes, eu vejo vejo com bons olhos a introdução de preocupações no sentido de mitigar e antecipar e fiscalizar produção e crescentes fenómenos corruptivos que vemos à nossa volta. Tanto assim é que foi o próprio Conselho de Prevenção da Corrupção, aliado a outras entidades e autoridades internacionais, que alerta para o facto de um quadro de exceção como o que atravessamos ser propício ao desenvolvimento de fenómenos fraudulentos e de corrupção. Portanto, as exigências e a preocupação do legislador com a apresentação destes documentos é pertinente. Se foi feito ou não de forma acabada, enfim, isso remeto para os escritos que aí deixei, poupando aqui os presentes, num dia que já vai longo, às críticas que então teci a esse respeito. Quanto à última questão que me dirigiu, a pertinência da criação, e retomando mais uma vez o que dizia há pouco quanto à pertinência da criação, da constituição desta comissão independente. Penso que não, a constituição de uma comissão independente com os precisos contornos em que esta se prevê constituir está longe de ser redundante no quadro do nosso ordenamento jurídico e no quadro dos instrumentos inspectivos e de fiscalização de que dispomos e que é assegurado por várias autoridades. Portanto, aqui, a meu ver, a função e a vocação de fiscalização que é legalmente cometida a esta comissão independente terá por base uma vigilância, a meu ver, cerrada quanto às obrigações de transparência e imparcialidade instituídas pela Lei 30/2021. Já que, e isto, a meu ver, quer a título prévio, portanto, analisando-se de perto a tramitação dos procedimentos simplificados lançados ao abrigo destas medidas especiais, quer já a posteriori, portanto, apreciando-se já os termos da celebração e execução dos contratos. E isto passa por um escrutínio rigoroso, vertido Doutora, em relatórios... Depois pode concluir, se faz favor. Claro, naturalmente. Apenas para concluir, dizia que um escrutínio rigoroso, vertido em relatórios que vão ser remetidos a esta Assembleia da República, ao Governo, ao Tribunal de Contas e, portanto, aqui esta Comissão Independente exercerá a sua missão num quadro de permanente articulação e colaboração com outras autoridades, designadamente o Tribunal de Contas e também, há pouco falava-se, das entidades que atribuem e fiscalizam a execução dos fundos europeus. Portanto, longe de ser redundante nesse aspecto. Não sei se mais alguma questão, enfim, um pedido de contenção. Doutora, muito obrigado pelos seus Muito obrigada. esclarecimentos.
Íamos passar então à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Sânia Augusto Matos e agradecer os esclarecimentos que deu até agora. Não vou ocupar muito mais tempo, porque, enfim, já colocámos a nossa posição relativamente à oposição que tivemos à criação desta figura das medidas especiais de contratação pública, à própria criação desta comissão, porque, de facto, muitas das matérias até que foram já referidas de potencialidade, de existir aqui a potencialidade de aumentar fenómenos, seja de corrupção, seja outros semelhantes, mantém-se bastante elevada do nosso ponto de vista e, portanto, temos dúvidas de que esta própria Comissão Independente tenha exatamente um papel muito efetivo a evitar exatamente este tipo de fenómenos. E, portanto, a questão que deixava, tal como deixei às anteriores pessoas que foram ouvidas, personalidades que foram ouvidas nesta audição, tem a ver, em primeiro lugar, com a sua opinião e a forma como olha para esta Comissão Independente e se, de facto, ela tem os mecanismos ou não para ser, de facto, efetiva no seu trabalho de fiscalização e, até indo mais além da fiscalização, da própria prevenção deste tipo de fenómenos e, do seu ponto de vista, como é que deve ser a relação com as entidades que já atualmente têm competências de fiscalização, como seja o Tribunal de Contas ou outros. Obrigada. Sra. Deputada Isabel Pires, muito obrigado. A Sra. Doutora tem 3 minutos para responder às questões ou outro esclarecimento que entenda. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões pertinentes que me dirigiu. Aqui, o que é que diria? Em relação enfim, à afirmação ligada à efetividade para evitar aqui fenómenos corruptivos que esta Comissão Independente a constituir poderá ter, eu penso que a missão que é legalmente cometida a esta comissão não se exercerá de forma isolada e pelo contrário, portanto há pouco dizia já, enfim, aqui a correr atento o esforço de contenção e de misericórdia que me foi aqui solicitado, que esta Comissão Independente, a meu ver, deverá exercer a sua missão numa lógica de diálogo e de articulação permanente com outras autoridades que também partilham funções de fiscalização nesta sede. Sendo certo que esta Comissão terá e tem aqui a particularidade de ver o seu âmbito de aplicação legalmente confinado à apreciação de procedimentos e contratos celebrados ao abrigo destas medidas especiais de contratação pública. Portanto, se penso que se teremos mecanismos para que esta seja para que esta possa desempenhar as suas funções de forma efetiva, eu penso que isso pressuporá colaboração por parte de operadores económicos, de entidades adjudicantes e de outras entidades com funções de fiscalização. Mas, em todo o caso, a lei já nos dispensa mecanismos bastantes para, enfim, ter aqui há pouco referia-me a uma postura vigilante no domínio da prevenção de crimes ligados aqui a corrupção ou peculato ou outras infrações conexas. Portanto, estes mecanismos passam por um acompanhamento, enfim, vigilante e há pouco dizia mesmo cerrado do enquadramento legal do lançamento de cada um destes procedimentos, procurando-se aqui esclarecer os termos de aplicação deste diploma que aprova estas medidas especiais e, por outro lado, numa lógica de
de relato e de publicação, portanto aqui também uma notória transparência no acesso a esta informação, de um manancial de dados que, enfim, não serão poucos e, portanto, aqui estamos a falar, de facto, quando falamos de efetividade, de uma grande empreitada, mas de uma vastidão de dados relativos ao enquadramento jurídico e de legalidade em torno do lançamento de cada um destes procedimentos pré-contratuais. E, portanto, isto tudo com vista, e tendo em vista aqui uma aposta na detecção de ilegalidades e também um escrutínio rigoroso quanto à própria atividade contratual das entidades adjudicantes e que acresce, vale a pena frisá-lo, ao regime, ao que já resultaria do regime geral vertido no Código dos Contratos Públicos. Por exemplo, em matéria de obrigações de publicitação, de procedimentos restritivos da concorrência, como os ajustes diretos, ou outros que, nos termos do Código, as entidades adjudicantes já devem proceder. Ok, doutora, ia solicitar que concluísse. Claro, a título conclusivo, diria que, enfim, a efetividade no exercício e no desempenhar da atividade desta comissão independente passa, a meu ver, também por se destacar a sua independência. Portanto, a independência no desempenho de funções que são cometidas aos membros da comissão independente a constituir e que é realçada pelo legislador da Lei 30 de 2021 e que constituía ainda uma preocupação latente no contexto da aprovação deste diploma legal. E, portanto, era o que, a título conclusivo, queria realçar. Ok, doutora, muito obrigado. Concluímos esta audição e desejar-lhe as maiores felicidades para o cargo que irá ocupar após a eleição para a Assembleia da República na próxima quinta-feira. E, portanto, os votos de maiores felicidades e muito sucesso da parte de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.